Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Falar do Geraldinho aqui para nós é um grande prazer, mas nós tentamos fazer aqui um pequeno resumo, então eu vou ler isso para vocês antes de chamá-lo. Antes de mais nada, é um grande sonho, todos os outros nós aqui do Paulo de Tarso temos aqui, depois de um bom tempo aí tentando, né? Então vamos lá. Geraldo Lemos Neto é mineiro de Belo Horizonte, de família espírita, nascido em 1962, e conheceu a doutrina desde muito jovem, ingressando no movimento espírita pela influência de sua família materna, a família Machado de Pedro Leopoldo, contemporânea de Chico Xavier em sua cidade natal. Em 1981, conheceu pessoalmente Chico Xavier, com quem desenvolveu uma grande e bonita amizade. Em 2004, fundou a editora Vinha de Luz, que desde então especializou-se na publicação de livros póstumos da lavra mediúnica inédita de Chico Xavier. Sob sua coordenação foram lançados então 17 novos livros póstumos. Em parceria com a doutora Marlene Nobre e a Fundação Espírita Editora de São Paulo, lançou também em 2012 o livro Não Será em 2012, contendo as previsões do médium Chico Xavier sobre a transição planetária e o papel do Brasil. Lançou também em 2014 o documentário em DVD Data Limite, segundo Chico Xavier, contendo pesquisas a respeito dos mesmos temas sobre a transição planetária. Geraldo Lemos Neto é também o idealizador e fundador da Casa de Chico Xavier de Pedro Leopoldo, na residência do médium em sua cidade natal, que foi transformada em um centro de referência à sua vida e obra. É o atual presidente da Fundação Cultural Chico Xavier de Pedro Leopoldo, uma entidade civil da cidade natal de Chico. Geraldinho, como é chamado carinhosamente, participa regularmente de palestras, seminários e congressos espíritas pelo Brasil e exterior. É uma grande honra sua presença aqui no Paulo de Tarso. Eu ia falar alguma coisa, né? Já falei tudo? Por favor. Um abraço, viu, pai? Gente, eu só sou somente o Geraldinho e nada mais. Né? Isso aí é tudo bondade dessa gente boa que a gente vai conhecendo e nos ajuda a caminhar. Meu agradecimento ao Farid, a Cláudia, que fez esse convite para que estivéssemos aqui na região de Campinas neste final de semana, para tratarmos deste assunto que nos interessa a todos, que é a transição planetária. É um assunto muito próximo de todos nós. Afinal de contas, nós não estamos encarnados na Terra neste momento à toa, não é? A programação que fizemos sobre o assunto, ela se divide em 5 partes. Nós já fizemos 2, né? 3. Não, 2, a terceira é agora. Então nós vamos entrar na terceira parte do nosso estudo, que começou no Foco de Luz, ontem em Valinhos, continuou hoje de manhã em Campinas, na USE de Campinas, e é com muita alegria que estamos aqui em Vinhedo, convite amoroso aí dos amigos que já nos conhecem, e mais alegre ainda, eu estava brincando quando chegávamos aqui, dá vontade de ajoelhar quando vê um nome assim, né? Paulo de Tarso, dá vontade da gente antes de entrar na casa ajoelhar, porque essa personalidade extraordinária que nos encanta e inspira no cristianismo. Bom, eu vou precisar de ajuda de alguém para passar. É você? Ah, Deus te pague. Ficamos um pouquinho longe, né? A parte de hoje é essa pergunta aqui, ó. Pergunta-se: qual o papel de Chico Xavier na transição planetária? É uma resposta difícil, né? Qual que é? Alguém tem ideia? Qual o papel desse homem símbolo do espiritismo cristão, do cristianismo redivivo, da mediunidade com Jesus na transição planetária? A gente
inicialmente, na primeira etapa da nossa jornada, nós falávamos que o selo da transição planetária é a mediunidade. Isso foi dito, foi escrito desde o profeta Joel, lá um dos profetas do judaísmo, do povo hebreu, no segundo capítulo de seus escritos, que foi repetido por Lucas, quando Lucas escreveu o Ato dos Apóstolos, dizendo que no fim dos tempos o Senhor espalharia do seu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, vossos velhos terão sonhos. Falando sobre a mediunidade, né? Ora, no fim dos tempos, claro que nós sabemos que não existe o fim do mundo. Tem muita essa conversa fiada aí, né? O mundo vai acabar no ano tal, a Terra vai ser destruída. Não, a Terra vai ser destruída, um dia vai. Mas os cientistas já dizem quando. Daqui a 3 bilhões e meio de anos. Ou seja, temos muita encarnação aí para evoluir até lá, né? 3 bilhões de anos, que vai ser um momento em que o Sol deixará de ser uma estrela amarela, se transformará numa gigante vermelha, se expandirá e as chamas solares consumirão a Terra. Mas isso tem muito século, muito milênio ainda pela frente. O mundo não vai acabar, como não acabou no ano 1000, não acabou no ano 2000, não acabou no ano 2012 e não vai acabar no ano 2019. Às vezes há pessoas que confundem as coisas e acabam transmitindo impressões errôneas sobre o que elas não leram. Ou acharam que tiveram alguma informação sobre isso. E aqui eu já digo que em 2019, o Chico nunca disse que o mundo ia acabar em 2019. Isso é bobagem. Então, qual que é o selo da transição planetária? Está avisado lá, é o fim do tempo. Fim do tempo de expiações e de provas. Mas é o início de outro tempo. O início da regeneração planetária. E sendo a mediunidade o selo dessa transição, porque estaria em toda parte, e hoje nós estamos vendo a mediunidade não somente dentro dos centros espíritas, mas estamos vendo a mediunidade na Igreja Católica, estamos vendo a mediunidade nas casas de crentes e protestantes, não é? Dentro do hinduísmo, dentro do budismo, dentro do judaísmo, porque isso faz parte da nossa evolução como seres humanos, a caminho de uma compreensão maior. E o tema de hoje, justamente, é um dos pilares filosóficos, o segundo pilar filosófico do documentário Data Limite, é a expansão da consciência. O primeiro pilar filosófico é a perspectiva. Todos nós sabemos que podemos ter uma perspectiva pessoal, particular, sobre determinados assuntos, que é a nossa experiência pessoal. Ela em si não é verdade, ela é pessoal. Como disse Leonardo Boff, cada ponto de vista é a vista de um ponto. Cada ponto de vista é a vista de um ponto. E nós podemos ter inúmeras pessoas vendo o mesmo fato e tendo opiniões diferentes sobre este fato. Não é assim? Na vida familiar, na vida profissional, na vida social. Não é? Dentro do espiritismo também temos isso. Pessoas que têm opiniões distintas sobre o mesmo fato. Porque cada ponto de vista é a vista de um ponto. Mas a verdade, ela somente se estabelece dentro de algum assunto a partir do momento em que os vários pontos de vista se unem, em que se acha uma unidade dentro da diversidade. Essa que é a questão. E aí sim, isso se torna uma verdade, se torna um conhecimento da humanidade.
porque a soma de vários pontos de vista, de vários estudos, o resultado e o fruto de dedicação de muita gente a respeito de determinado assunto, a partir do momento em que tudo se soma, este assunto se torna um conhecimento geral. E a partir deste momento há uma expansão da consciência. A consciência pessoal e coletiva dos seres humanos na Terra ou desencarnados passa então a abrigar um horizonte, a sambarcar um horizonte mais vasto no seu olhar. Não é? Isso é muito importante para nós agora, porque no fundo o grande problema ou o grande esforço que nós estamos fazendo neste momento, hoje, principalmente nós encarnados, não é esse esforço de expansão da nossa consciência. Nós estamos sendo convocados a expandir a nossa consciência. Para quê? Para ingressarmos de fato no terceiro milênio. Aqui o terceiro milênio moral. Não é? Para ingressarmos de fato, e queira Deus, junto com a Terra, nesse processo de regeneração. A Terra está nesse fim de tempo de expiação de provas, né? Onde prevaleceu o mal, prevaleceu a ignorância, prevaleceu a guerra, prevaleceu o crime, prevaleceu o vício, a corrupção, etc. e tal. Mas está entrando numa nova era. E essa era haverá de prevalecer o quê? O bem, a fraternidade, a solidariedade, a justiça, a sabedoria, a elevação espiritual, a sensibilidade. Uma vez o Chico comentou comigo o seguinte: Geraldinho, o século XX, no futuro da humanidade, será reconhecido como o século da ciência e da tecnologia. Mas o século XXI será reconhecido no futuro como o século da espiritualidade e das artes. Olha que beleza. Nós estamos no limiar de um novo renascimento. Assim como houve o renascimento no passado, né, no final da Idade Média, em que a humanidade saiu da ignorância, da sombra da ignorância, e os iluministas, os enciclopedistas, todos aqueles artistas, filósofos, vieram inspirar um novo movimento de elevação moral, espiritual e intelectual da humanidade. Nós estamos vivendo este momento agora, em pleno século XXI. E é para isso que nós fomos chamados a encarnar na Terra, para realizarmos esse movimento em nós. Importantíssimo isso. E por que o Brasil? Porque estamos aqui, não é? Tem muito a ver com esse homem aqui. O papel deste homem que veio liderar este movimento, dando ao Brasil uma antecipação do futuro. Fernando Wormer, um jornalista do Rio Grande do Sul, que foi grande amigo de Chico Xavier, já desencarnado, da cidade de Guaíba, na região metropolitana de Porto Alegre, escreveu este livro, A Ponte, e neste livro ele diz isso aí: a obra do médium Xavier, isso é importantíssimo, olha aí, se constitui num extraordinário trabalho de uma equipe espiritual, cujo único e evidente objetivo é a complementação da terceira revelação, tal como foi revelada ao Cristo, tal como foi prometida pelo Cristo. Então é muito importante nós entendermos isso. Chico Xavier tem o papel de complementar a terceira revelação. Allan Kardec, como Allan Kardec, ele na França trabalhou para a codificação da doutrina, para estabelecer as bases científicas, as bases morais e as bases filosóficas do Espiritismo. Começou pela filosofia do Livro dos Espíritos, em segundo lugar pela ciência espírita, o Livro dos Médiuns,
Em terceiro lugar, a base moral espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo. Né? E no século XX, como Chico Xavier, nós já temos quase 500 livros publicados da lavra mediúnica e também de entrevistas de Chico Xavier. Ao total, a última publicação foi em dezembro do ano passado, lançado por nós, o livro A Saudade é o Método do Amor, psicografia do Chico pelo espírito de seu grande amigo Clóvis Tavares. É o livro de número 497. É muita coisa, né, gente? É quase, se como Allan Kardec foram 5, como Chico Xavier, quase 100 vezes mais. 500 livros. Nós temos condição de conhecer essa obra? Tem alguém aqui que já leu e estudou 497 livros de Chico Xavier? Levante a mão. Chegar numa centena é difícil. Aqui, nosso irmão, qual é o seu nome? Não, estou dizendo, chegar em uma centena é complicado, imagina se... Pois é, chegar a uma centena já é difícil, você está dizendo. Qual é o seu nome? Felipe está falando isso. Imagine 5 centenas. Então, eu pergunto a vocês, nem eu conheço 497 livros. Não dá tempo para a gente conhecer. Mas eu pergunto a vocês, essa obra é dirigida a nós? É dirigida a nós? Sim. Mas ela é dirigida ao futuro da humanidade. Não ao nosso tempo presente. Muita coisa que Chico Xavier publicou, desde a década de 30 até hoje, está sendo confirmado pelas pesquisas a posteriori. Vou dar um exemplo. O livro Há 2000 anos. Muita gente acha que é um romance, né? Há 2000 anos é um romance de Emmanuel. Não é um romance de Emmanuel. Há 2000 anos é a prova científica da mediunidade e da sobrevivência do espírito após a morte do corpo. Por que eu estou dizendo isso? Quando Chico Xavier escreve a história romana, que está lá exposta no livro Há 2000 anos, através da vivência do seu benfeitor, Emmanuel, que naquela ocasião envergava a personalidade do senador Públio Lentulus. Esse livro foi publicado em 1938. A história oficial da Terra, dos centros mais avançados da Europa e dos Estados Unidos, era totalmente contrária àquelas informações que ali estavam. 1938. Os historiadores chegaram, inclusive, a ridicularizar Chico Xavier. Dizer que aquilo era uma fantasia de uma mente bastante prolixa e bastante fantasiosa. Né? Pois bem, nós temos pesquisadores como, por exemplo, Marco Paulo de Espírito e o Kaique Assunção. Marco Paulo de Espírito é um jovem de Belo Horizonte, e o Kaique Assunção do Rio de Janeiro. Pesquisadores históricos. Foram as fontes, nos pediram ajuda para trazer livros do exterior, e nós fomos colaborando dentro lá das atividades do portal Saber Espiritismo, no trabalho deles. O que eles encontraram? Eles encontraram, no caso do Marco Paulo, por exemplo, encontraram trabalhos de mestrado e doutorado em História Romana do primeiro século. Isso não é suposição nem achismo, gente. Isto é comprovação científica. Trabalhos de historiadores que pesquisaram, que vasculharam os arquivos arqueológicos da vida romana do primeiro século. Ou seja, o mesmo século sobre o qual Emmanuel escreveu há 2000 anos. E estes trabalhos confirmam a descrição da vida romana escrita por Emmanuel através de Chico Xavier em 1938. Detalhe, estes trabalhos todos foram publicados, defendidas as teses de doutorado ou as dissertações de mestrado nas universidades europeias, russas, japonesas, depois do ano 2000. Ou seja,
seria impossível a Chico Xavier ter acesso a estas informações, porque em 1938 essas informações não eram disponíveis à humanidade, em nenhuma universidade, em nenhum trabalho de mestrado ou de doutorado em História Romana. Entendem? Então o livro Há 2000 anos é o quê? É a prova da sobrevivência do espírito, é a prova da reencarnação, está expressa aí, está na cara da humanidade. Basta que os pesquisadores sérios e sem preconceito analisem os fatos. Nós estamos falando de fatos. O Marco Paulo de Espírito, por exemplo, ele lista 208 pontos de contato, de comprovação histórica, a respeito do relato de Emmanuel no livro Há 2000 anos. Isso é maravilhoso, gente. É a ciência comprovando a mediunidade, né? Como os médicos espíritas estão fazendo no Brasil inteiro, e demonstrando para nós que muitas das informações de André Luiz estão sendo também confirmadas por trabalhos científicos no campo da medicina a posteriori, né? Isso é, de fato, relevante. Isto significa o quê? Uma expansão da consciência. Nós estamos entrando neste momento de expansão da consciência. E os livros de Chico Xavier fazem parte deste processo de expansão da nossa consciência. Esses quase 500 livros. Sobre transição planetária, nós listamos apenas alguns aqui. O Há 2000 anos, lá no capítulo 6º da segunda parte do livro, há uma fala de Jesus para os cristãos, entre eles Lívia, que haviam sido mortos no circo romano, né? Ele os recebe no mundo espiritual. Então, uma belíssima fala de Jesus. Olha, notem bem, não é Emmanuel que está escrevendo, está falando, não é Chico Xavier nem Geraldinho, é Jesus de Nazaré que está falando. Olhem lá o trecho, se der tempo a gente traz isso aqui, o trecho da fala do Cristo para os primeiros cristãos, sobre o momento, o ápice da transição planetária. Outro livro é A Caminho da Luz, de Emmanuel, trazendo aí os passos históricos da evolução da humanidade terrestre, né? Os livros de André Luiz, não precisa citar, principalmente Os Mensageiros, Missionários da Luz, Mecanismos da Mediunidade, nos Domínios da Mediunidade. O livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, de Humberto de Campos, que vai falar para nós sobre a missão do Brasil diante do Concerto das Nações. E mais recentemente o livro que publicamos, eu e a doutora Marlene, Não Será, em 2012, sobre as revelações que Chico nos fez sobre este momento. A gente pode passar o slide. E aí a gente entra então, pode passar, mais um, nessa, o que eu chamo de expansão da consciência, depois da perspectiva, a perspectiva que nós tivemos primeiro da transição planetária, como eu disse, foi dada lá ainda no judaísmo, né? Joel, foi repetida no cristianismo, através do próprio Cristo, o sermão profético de Jesus, e ao longo da história do cristianismo também, vários iluminados falaram dela, né? Depois entramos na perspectiva espírita com Allan Kardec, no livro A Gênese. Ele vai dedicar 2 capítulos sobre a transição planetária, um que ele chama Sinal dos Tempos, capítulo 18, em que ele analisa profundamente a questão da transição planetária, falando inclusive que a transição começara 100 anos antes da codificação espírita, portanto 1757. Nós vamos ver com Chico Xavier depois, numa resposta que ele dá no livro Plantão de Respostas, publicado em 1981, que ela vai se completar no ano 2057. Portanto, a transição planetária tem 3 séculos. 1757 começa.
2057 deverá terminar. Se nós agirmos bem. Se nós agirmos bem aqui na Terra. O período de transição se completará com 3 séculos. Se não, se a humanidade entrar, por exemplo, numa terceira guerra mundial, nós vamos gastar mais 9 séculos de reconstrução, segundo Chico Xavier. Então eu pergunto a vocês, o que vocês preferem? Terminar agora, né? Nessa encarnação, não é melhor? Porque na nossa próxima reencarnação, se Deus quiser, aqui na Terra mesmo, nós estaremos reencarnando no mundo em regeneração. Um mundo onde vai prevalecer a paz, a concórdia, a justiça, o amor, a caridade. Não é muito melhor? Lembrando aquela fala do Cristo, os mansos herdarão a terra. Bem-aventurados sois vós, ó mansos, porque herdarão a terra. Jesus se referia a este momento, né, de transição, em que o mundo deixaria de ser um palco de provas e expiações e passará a ser um mundo regenerado. Muito bem. Estamos então também conhecendo a perspectiva de Kardec, espírita, e Chico Xavier, para entrar no tema propriamente dito. E aqui a gente vai perguntar a vocês. Conhecem esse camarada aí? Albert Einstein, né? Grande cientista. Ele tem um aviso legal para a gente. Qual que é esse aviso legal? A mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho natural, original. O que vocês acham disso? A expansão da consciência, né? Aquilo que a mente que se abre, olhe bem. Então, em primeiro lugar, a criatura tem que abrir a sua mente. Para quê? Para sair do seu ponto de vista personal, pessoal, não é? Particular. E ao abrir a sua mente, passar a prestar atenção no ponto de vista dos outros. Não é? Fazer a integração com o conhecimento que vem de fora e abraçar esse novo conhecimento, essa nova oportunidade, abrindo a sua mente. Essa mente que se abre jamais volta ao tamanho original, porque ela já se expandiu, não é? E para nós entrarmos na nova era, nós temos que fazer esse caminho de abrir a nossa mente, de compreender que nós somos muito mais do que o homem ou a mulher de carne, que um dia vai deixar o corpo no cemitério, que nós somos espíritos imortais, que haveremos de vencer a morte e transpor os séculos, e que há um mundo todo de conhecimentos novos que nos esperam, bastando para isso que nós tenhamos a atitude de abertura mental, abertura cultural, abertura espiritual, nesse processo. Agora vamos ver a questão da conduta. Aperfeiçoamento contínuo de sua forma de se relacionar consigo, com o meio e com o todo. Pode ser. Vem aqui, é a conduta. Nós só vamos abrir a nossa mente ao conhecimento, expandindo o nosso conhecimento, se a gente puder também adequar a forma que nós vamos nos relacionar, trazer esse conhecimento para dentro de nós, nos relacionar com este novo conhecimento e colocar em prática este novo conhecimento nas nossas relações pessoais, dentro da família, dentro do trabalho, dentro da sociedade, dentro da comunidade religiosa ao qual pertencemos, enfim, de uma maneira geral. Por isso que a conduta é uma coisa muito importante. Por que Chico Xavier caiu nas graças do povo brasileiro? Era porque ele era espírita? O que vocês acham? Não. Porque nós somos minoria, né? Os espíritas são minoria na população brasileira. Era porque ele era médium? Também não.
Tem gente que não tem a menor... Por exemplo, eu conheço a irmã católica, irmã Aila Pinheiro, grande amiga nossa. Ela admirava Chico Xavier pela bondade dele. Mas ela não tinha nenhuma informação, como católica, ela é madre superiora da Igreja Católica. Em Fortaleza, ela dirige a comunidade de Nova Jerusalém. Né? E ela me disse, antes de conhecer a vida de Chico, ela tinha poucas informações de Chico Xavier, a não ser que ele era uma pessoa bondosa, amorosa, caridosa. Então ele caiu nas graças da população brasileira por causa disso aqui, da conduta dele. A conduta em sintonia com o que ele achava e pensava, com o que ele sentia. Não é? Vamos dizer assim, a coerência dele no agir, colocando a doutrina que já era dele, na cabeça, no coração, no sentimento dele, colocando a doutrina em movimento, nas suas relações interpessoais. Nós convivemos muitos anos com o Chico. Eu nunca vi o Chico Xavier, tanto em Pedro Leopoldo, em São Paulo ou Uberaba. Nunca vi ele receber uma pessoa e perguntar se essa pessoa era espírita ou não. Perguntar se essa pessoa já tinha lido a obra de Kardec ou algum livro dele. Nunca vi. Ele abraçava a pessoa como a pessoa era. Se ela fosse católica, protestante, judia, ou até à toa, ou ateu, né? Ele abraçava essa pessoa, dentro da condição dela. Eu me lembro que ele me contou um caso aqui em Ribeirão Preto. Ele ia de Uberaba a São Paulo de carro. Ele fazia um tratamento de acupuntura todo mês em São Paulo. E no caminho, às vezes, parava numa cidade ou outra do caminho, né? E nessa oportunidade eles pararam em Ribeirão Preto. E ele brincou comigo: seu Geraldinho, onde que eu vou, arrumo confusão. Ele parou para tomar um café, né? Comer um misto quente na parada da estrada. E de repente um monte de gente viu que era Chico Xavier e ficou em volta dele, né? Começaram a fazer perguntas para ele. Pessoas do povo que estavam lá na parada da estrada. Aí ele falou comigo assim, ó. Aí veio um ateu e se apresentou para mim e disse assim: Chico, seu Chico Xavier, eu quero dizer ao senhor, antes de tudo, que eu sou ateu. Não acredito em Deus, não tenho religião, mas eu gosto de fazer o bem. Não acredito em vida depois da morte. Para mim tudo isso é bobagem. Mas eu gosto de fazer o bem. O que o senhor acha dessa minha posição? O Chico virou para ele e disse assim: eu acho que o senhor está muito melhor que nós. Porque nós fazemos o bem pensando no além. Nós fazemos uma atividade caritativa pensando no mérito. Ou no bônus hora, né? Segundo André Luiz. Mas o senhor faz o bem pelo bem, o senhor está melhor do que nós. Né? Olha só, essa língua, saber conversar com a pessoa dentro da linguagem da própria pessoa. Isso é maravilhoso, né? Dentro do ponto de vista da própria pessoa. Nós temos amigos lá em Pedro Leopoldo, cujas famílias, os pais e os avós eram católicos, apostólicos romanos. Hein? Roxos? Ah, meu Deus. Mais ainda, né? E eram mesmo. Imagina, na década de 20, 30, né? Cidade pequena. Hoje, Pedro Leopoldo tem 50 mil habitantes. Imagina naquela época. Devia ter 5 mil, né? Católica, a igreja dominava tudo. O Chico lá trabalhando na mediunidade. Aí ele saía do centro, espírita, essas pessoas me contaram, né? A Bárbara, por exemplo, que hoje dirige o grupo Espírita Cheio, a mãe, as tias e os avós dela eram católicos. O Chico saía do Centro Espírita Luiz Gonzaga, às vezes 2, 3, 4 horas da manhã, e eles moravam em frente. A casa deles tinha uma varanda. E como todo mineiro, toda família mineira gosta de conversa, né? Altas horas da madrugada, né? Com café, com uma broa, um pão com manteiga.
E aí o Chico passava e elas estavam lá, espiando o movimento do centro, né? Altas horas da madrugada. Ele ia tomar café com elas. Ia tomar café, comer o bolo com elas. E sabe o que ele levava para elas? Ele não levava livro espírita, nem mensagem espírita. Ele levava santinho católico. Que às vezes ele ganhava, hein? Respeitando. Santinho católico mesmo, de Nossa Senhora, enfim, dos santos católicos, da predileção delas. E elas eram apaixonadas com ele, né? Quem que não se encanta com esse tipo de simplicidade, de humildade, né? Aquela coisa inclusiva, né? O Chico tinha o dom de incluir todo mundo dentro do abraço dele. O Bacelli conta um caso muito bonito, eu me emociono muito com esse caso. Todo dia das mães, à véspera ou no próprio dia, o Chico fazia uma visita à cadeia pública de Uberaba. Era a maneira dele homenagear as mães dos presos. A gente pensa nisso? Não, né? Aí algumas pessoas perguntavam a ele assim, mas Chico, o que você vê dentro da cadeia? Você vê muitos obsessores? Não vejo nada disso. Porque os obsessores já atingiram o objetivo deles. Eu vejo as mães chorando. As mães dos presos chorando. Então o Bacelli acompanhou e contou esse caso para nós. Que ele, em determinado momento da visita, tinha uma ala lá dos mais perigosos. E aí, nesta ala, o Chico pediu licença ao diretor da prisão que abrisse a cela. O diretor disse, não, de jeito nenhum, Chico, não vou fazer isso. Não, mas eu quero entrar, né, lá dentro. Não vou permitir isso, eles são muito perigosos. Não, mas eu faço questão. Se fosse qualquer um de nós, ia falar assim, graças a Deus. A visita terminou, deixou eu ir para minha casa, né? E o Chico, não, eu faço questão e tal. Olha lá, hein, Chico Xavier. Não, eu faço questão, vamos lá. Chegando lá, o diretor da prisão abriu a cela. Antes de entrar, o Chico perguntou assim, porque todo lugar tem sempre um chefe, né? Perguntou assim, qual de vocês é o líder? O líder sempre aparece, né? Ah, sou eu. Então o Chico fez a seguinte pergunta, quantos de nós somos aí dentro? Quantos de nós somos aí dentro? Já pararam para pensar nisso? Eu estou todo arrepiado aqui. Qualquer um de nós chegaria lá e assim, vocês são quantos aí? O Chico não, ele era inclusivo, né? Ele se colocou na posição do detento. Eu também sou detento. Quantos de nós somos aí dentro? E o líder falou com ele assim, nós somos 40. Isso é expansão de consciência. Isso é mundo regenerado. Regenerado nos nossos corações. Não é? Isso é conduta espírita. Bom, aí chegou um momento na história do Espiritismo que nós vamos ver Chico Xavier falando no Pinga Fogo, aquele programa da TV Tupi de São Paulo. Em 1971 foram 2 programas, um no início do ano e o outro no final do ano, em que Chico mostrou a cara do Espiritismo cristão para toda a população brasileira. A cara dele era a cara do Espiritismo cristão. Respondeu questionamentos, o primeiro programa durou mais de 4h30, com 94% de todos os televisores ligados, sintonizados na TV Tupi de São Paulo. E retransmitido pela rede dos diários associados em cadeia nacional de rádio e TV, no Brasil inteiro. Foi até hoje o maior programa de audiência na história da televisão brasileira. Não é? E ali ele respondeu perguntas de todo tipo, de toda a gente. O único espírita do programa era o professor Herculano Pires. Todos os demais, haviam pastores protestantes, jornalistas, políticos, todo tipo de gente, sociólogos, né? E o Chico respondeu todas as perguntas. E depois o sucesso foi tão grande que o diretor
da TV Tupi, fez um segundo programa no final do ano, antes do Natal. Neste programa, Chico Xavier vai falar coisas surpreendentes, muito à frente do seu tempo, muito à frente de 1971. Em primeiro lugar, ele é a primeira personalidade religiosa do mundo que assume de público, num programa nacional de rádio e TV, a existência de civilizações extraterrestres com as quais um dia nós entraríamos em contato direto. Ele afirma isso. Que coragem, né? Coragem desse homem. Falar isso em 1971. Uma personalidade religiosa. E até hoje esse assunto espanta alguns espíritos. Não sei por que espanta tanto. Se é um dos pilares básicos da doutrina, codificada por Allan Kardec. Allan Kardec coloca um dos 14 pilares básicos da doutrina espírita é o quê? Pluralidade dos mundos habitados. É novidade para nós? Quase 160 anos atrás, Kardec já tinha falado isso. E a gente se espanta. Ah, não pode falar nesse assunto. Não é? Chico Xavier teve coragem de falar nesse assunto, em rádio e TV, mostrando que estava muito à frente do seu tempo e que na época não foi compreendido completamente. Vocês notam que na época as reportagens sobre isso, sobre o programa Pinga Fogo, nenhuma delas citou isso. E ele cita outras coisas interessantes. Ele faz menção a um prazo de 50 anos, lá em 1971, dizendo que a humanidade, se fizer por merecer, após um período de 50 anos, né, teria a possibilidade de entrar numa era nova de desenvolvimento, uma nova era de compreensão, em que, inclusive, as civilizações extraterrestres mais avançadas do que nós estariam se apresentando abertamente a todos nós. Está lá no programa Pinga Fogo. Ele fala da preocupação com a questão nuclear. A grande preocupação da espiritualidade maior, que ele chama o seguinte, que neste período de 50 anos, a humanidade seria chamada a vencer a prova ou teste da guerra e sepultar para sempre na sua história o período bélico de sua existência. Nós ainda não chegamos no final desse prazo, não é? No final desse prazo, que ele vai me revelar que começou no dia que o homem pisou na Lua, em 20 de julho de 1969, vai se dar, portanto, em 20 de julho, daqui a 3 anos, no ano 2019. Por isso, no ano 2019, na realidade, é apenas um prazo de exceção, um prazo extra que nos foi dado pelas potências angélicas do sistema solar para que a gente superasse essa tendência guerreira de nos destruir uns aos outros e principalmente com armas de destruição em massa, né? Problema da arma nuclear. E ele vai falar dessa nova era, do contato com seres de outros planetas. E aí ele vai dizer que finalmente nós compreenderíamos que nós somos parte de quê? De uma família universal. Isso é expansão de consciência, né, gente? Porque a nossa consciência ainda é muito fechada à Terra. Nós somos seres terrestres. E ainda não compreendemos que fazemos parte de uma família universal. Ora, a Terra, segundo o dizer de Emmanuel e André Luiz, tanto no livro A Caminho da Luz, quanto no livro Evolução em Dois Mundos, os dois espíritos dizem, para nossa tristeza, mas é a verdade,
e a verdade tem que ser dita, né? Que a Terra é um dos planetas mais atrasados da Via Láctea, da nossa galáxia. Já pensaram nisso? E tem gente que está se achando grande coisa. Né? Será que nós somos grande coisa, gente, habitando um planeta desse? A Terra é maravilhosa, não estamos falando contra a Terra. Nós temos que entender a nossa posição espiritual, de atraso espiritual, né? Nós não temos muito o que nos orgulhar, não. Por exemplo, há uma mensagem do Chico, escrita por Humberto de Campos, que é magnífica, e recentemente fizeram um desenho dessa mensagem, que Humberto de Campos, se não me engano, está no livro Cartas e Crônicas. Ele sai do corpo, aliás, sai do corpo não, ele está no mundo espiritual, ele recebe a visita do seu mentor, e o seu mentor o leva até Marte, até o planeta Marte. Ele relata isso, psicografado por Chico Xavier. O incrível da obra do Chico é isso, que eu mesmo tinha me esquecido disso, até que 15 dias atrás vi isso na internet, né? E Humberto de Campos vai até a humanidade de Marte, tem contato com eles e aprende com eles o tanto que eles estão na frente, que eles querem se comunicar conosco, mas vem um benfeitor do mundo espiritual superior lá em Marte, se materializa em Marte e fala que não, que os terrestres ainda não merecem este contato. Olha só, isso é triste. Nós não merecemos ainda este contato. Conversando na intimidade com o Chico, ele vai me dizer que era para nós da Terra e a humanidade de Marte, que nós somos humanidades irmãs. Os dois planetas são os planetas mais próximos do Sistema Solar, a Terra e Marte. Ambos planetas rochosos, que eles tiveram, era para ser um desenvolvimento conjunto das duas humanidades. Só que nós tivemos um grande problema. A humanidade terrestre teve o gosto, o pendor para a guerra, para guerrear, para brigar, para matar. Sempre que achando que o outro é o culpado, o outro é o inimigo, e eu tenho a razão. Eu tenho a verdade. A minha religião é a verdade, eu tenho que matar a outra, não é? A minha política é a verdade, eu tenho que matar a outra. E assim nós construímos uma história de milênios de guerras, enquanto a humanidade de Marte jamais se entregou à guerra. Por isso que eles avançaram e nós ficamos na rabeira da evolução no Sistema Solar, não é? Então, isso é muito interessante, está lá a mensagem de Humberto de Campos. Agora, segundo Chico nos revela, a partir de 2019, se a humanidade vencer esse período bélico, esse pendor para a destruição, a autodestruição, hoje nós temos mais de 10 mil ogivas nucleares na face da Terra. Eu vou passar o número correto aqui daqui a pouco. Mais de 10 mil ogivas nucleares. Uma parte de 80 deste número de ogivas já dá para destruir a Terra, a vida terrestre inteira. Se apenas uma parte de 80 ogivas nucleares forem explodidas, destrói a vida na face da Terra. O que nós estamos fazendo com isso? O Chico tinha muita preocupação com isso. Essa questão nuclear, questão da guerra mundial, né? E aí vem a interferência dos extraterrestres, que ele vai nos explicar, que estão colaborando, não é? Colaborando para que nós não entremos nesse processo guerreiro. Desde então, desde esse momento aqui, alguém reconhece que isso? A pegada na Lua, não é? Do astronauta, que foi o primeiro homem a pisar na Lua, exatamente nesse dia, 20 de julho de 1969. O que ele diz está pequeno aqui, mas em inglês ele diz, é um pequeno passo para um homem, mas um grande passo para a humanidade.
E neste dia, as potências angélicas do sistema se preocuparam, porque na realidade eles viram que a corrida ao espaço, promovida pelos Estados Unidos e pela Rússia, tinha um objetivo militar. Eles queriam transformar a Lua num depósito de ogivas nucleares, não é? Tanto é, e começaram então as interferências das civilizações extraterrestres para impedir isso, porque não estava no livre-arbítrio humano esta impropriedade. Há testemunhos hoje, que o Chico até nos contou sobre isso na época, e que hoje já vemos os testemunhos de militares norte-americanos aposentados da NASA, que uma das missões da Apollo, agora eu não me lembro o nome, o número, se é 14, tem 13, estava levando ogivas nucleares para serem explodidas na face da Lua. E as inteligências extraterrestres impediram isso, acompanharam a nave, avisaram para eles não fazer isso, eles continuaram no rumo da Lua e eles foram destruídos. A Apollo 13 foi destruída, justamente porque ela ia ultrapassar, vamos dizer assim, a liberdade de ação, transportando para além da Terra essa impropriedade bélica, esse impulso bélico de destruição que nós humanos, infelizmente, ainda temos na Terra. E aí vem Chico Xavier, pode passar mais um para ver o que ele diz. Lá no Pinga Fogo, ele tem essa afirmação importantíssima. Ele diz assim: e nós estamos no limiar de tempos novos, em que a ciência descortinará para nós todos um futuro imenso diante do universo. Isso aqui é uma quebra de paradigma. É uma expansão da consciência. Porque Chico está falando da ciência. Ele não está falando dos espíritas. Ele não está falando dos espíritos. Porque os espíritos estão falando isso há muito tempo. Com Allan Kardec falaram em 1856, 57, antes de Kardec publicar o Livro dos Espíritos, né? Na existência de civilizações extraterrestres. Por exemplo, no Livro dos Espíritos, na Gênese, está dito lá que a vida pulula em toda parte e que não há espaço vazio no universo. Está lá. Não há espaço vazio no universo. Hoje, a astrofísica moderna já chegou nessa conclusão. Não existe vazio no universo. Existem forças, energias que nós agora estamos começando a compreender. Através do quê? Através da ciência. Através da astrofísica, da astrobiologia, através da física quântica. Né? As realidades paralelas, os multiversos. Porque vocês imaginam o seguinte: o nosso sistema solar é a nossa... Emmanuel vai fazer uma comparação que eu gosto muito no A Caminho da Luz, e também o André Luiz no Evolução em Dois Mundos. Se nós pudéssemos comparar, a Terra seria o terceiro andar de um edifício. Um edifício que tem 9, 10, 12 degraus. 12 andares, né? Cada planeta seria um andar. Pois bem, eles falam assim: é um prédio pequeno da periferia. Sistema solar. Um prédio pequeno da periferia. E nesse prédio pequeno da periferia, a Terra é dos mais atrasados. Tem só 2 planetas mais atrasados que nós, segundo Chico: Mercúrio e Plutão, que são planetas penitenciários. Planetas penitenciários, né? Então a Terra é o terceiro mais atrasado deste prédio pequeno da periferia. E ele comenta que essa cidade interplanetária, chamada Via Láctea, a nossa galáxia, tem
para você, a luz viajando a 300 mil quilômetros por segundo, para atravessar a cidade inteira, demora 100 mil anos terrestres. Nessa velocidade máxima de 300 mil quilômetros por segundo, vai atravessar essa cidade em 100 mil anos terrestres. Nesta Via Láctea, cidade interplanetária, nós temos 400 bilhões de estrelas como o Sol. O Sol é umazinha, gente, das menores. Existem 400 bilhões de estrelas na nossa cidade interplanetária. É a Via Láctea, a nossa galáxia. E aí a ciência vai dizer o seguinte, principalmente depois do ano 2000, depois que se lançou no espaço o telescópio Hubble, os satélites Kepler e outros mais estão vasculhando os espaços. Isso é o que, gente? Ciência. A ciência vai nos dizer o seguinte: hoje existe uma previsão de que temos no universo conhecido, ou seja, o universo observável pelos telescópios e satélites de pesquisa, nada mais, nada menos do que 200 bilhões de galáxias. 200 bilhões de galáxias como a Via Láctea. Sendo que a galáxia mais próxima de nós, que é outra cidade interplanetária, é a galáxia de Andrômeda, cujo tamanho é o dobro da Via Láctea, da nossa cidade interplanetária. Já estamos com vertigem? Hein? Certa vez o Emmanuel levou o Chico vê isso tudo. E o Chico foi vendo aquele tudo, nebulosas, sistemas planetários, né? Galáxias. E de repente ele falou com a Emmanuel assim: para, pelo amor de Deus! Eu quero descer. Eu quero voltar para Pedro Leopoldo, tomar café com leite e pão com manteiga. Né? A nossa cabeça não dá. Mas a ciência haverá de descortinar esse futuro imenso, essa imensidade gloriosa do universo conhecido. E vem a astrofísica moderna e vai dizer que este universo conhecido pode ser nada mais, nada menos do que um universo num oceano de multiversos. Já pensaram? Tem horas que não é nem bom pensar, né? Mas é para a gente tomar ciência. Tem uma expressão mineira antiga, meus avós e tios avós falavam, tomar terência, né? Tomar vergonha na cara de que nós somos muito pequenos, muito humildes nessa realidade muito mais ampla do que a nossa realidade. Aí vem a nossa conversa com o Chico, nas madrugadas de Uberaba. Eu me hospedava com ele em sua casa, né? E tenho muita saudade desse tempo. E aqui, numa noite, numa madrugada de 1986, ele vai falar sobre o que ele havia dito no Pinga Fogo, né? Sobre o dia 20 de julho de 1969, o dia que o homem pisou na Lua, falar que naquele momento as potências angélicas que dirigem o sistema solar fizeram uma reunião, a terceira reunião que elas fizeram próximas do planeta Terra. A primeira foi quando elas formaram a Terra, há mais de 4 bilhões de anos atrás. A segunda foi quando Jesus estava encarnado entre nós e eles acompanharam a missão do Cristo. Emmanuel fala no livro A Caminho da Luz, que em 1938 estava prevista uma terceira reunião, no final do século XX. Aí nesse dia o Chico fala comigo assim: você se lembra dessa previsão de Emmanuel? Você lembra, Chico? Então, essa reunião já aconteceu. Aconteceu no dia que o homem pisou na Lua, 20 de julho de 1969. E naquela ocasião, as potências angélicas que estavam preocupadas com o militarismo do programa espacial terrestre, russo e norte-americano, resolveram pedir que a instituição da justiça divina cobrasse da Terra os débitos clamorosos que a humanidade teria.
E provavelmente muitos cataclismos ocorreriam no final do século XX, neste resgate coletivo. Mas Jesus, ainda uma vez mais, defendeu a nossa causa. Pediu paciência e invocou o Instituto da Misericórdia Divina em nosso favor, nos dando este prazo extra de 50 anos, começando em 1969 e que se terminará dentro de 3 anos, para que a gente pudesse se endireitar, né? E eu vou dizer a vocês, em 1986 o Chico era pessimista. Ele achava que a guerra ia acontecer. Nós temos gravação dele, de vídeo, falando isso. Claro que eu não quero espantar ninguém, né? Mas hoje, eu posso dizer que hoje eu sou otimista, porque nós já passamos 47 anos dos 50 anos. Será possível que a gente vai morrer na praia? Nadamos tanto, né? A hora que a gente avista a praia, a gente vai morrer? Afogado? Que história é essa? Não, vamos ter esperança que a gente vai vencer esse período. E vamos superar aí, pode passar? Superar esse período. Porque superando esse período, que o Chico vai falar comigo, nenhum de nós pode prever os avanços que nós teremos a partir de julho de 2019, em todos os campos do conhecimento humano, no campo da ciência, no campo da tecnologia, no campo da medicina, no campo das relações sociais, no campo da espiritualidade, das artes, não é? Haverá um aceleramento do progresso para que a gente possa, entre 2019 e 2057, chegar naquele ponto previsto por Emmanuel no livro Plantão de Respostas, em que a Terra ingressará definitivamente no rol dos planetas em regeneração. Essa é a nossa maior esperança. Nenhum de nós aqui quer crer que é o contrário. Ou alguém aqui está querendo a guerra, está querendo explodir tudo. Hein? Tem alguém aqui querendo isso? Nenhum de nós, né, gente? Em sã consciência, nenhum de nós quer isso. É aquela história. O Chico vai falar também que Jesus é um governador espiritual não somente da Terra. Ele é o governador espiritual de 5 planetas. Um planeta feliz que gira em torno de uma das estrelas da constelação de Sírius, que é aquele mesmo planeta que é relatado por Emmanuel no início do livro Renúncia, onde mora quem? Alcione, né? Aquele planeta lá também é dirigido e governado por Jesus. Um planeta já regenerado, que é um planeta que gira, um dos planetas que giram em torno da estrela de Capela na constelação do Cocheiro, de onde vieram degradados o quê? Os capelinos. Ele também dirige esse planeta. E fala comigo que há 7.000 anos atrás, este planeta lá de Capela vivia o que nós estamos vivendo hoje na Terra. Essa agitação toda que nós estamos presenciando na Terra. E que, infelizmente, naquela época, eles optaram pela guerra nuclear. E por isso, grande leva de capelinos foi expulsa, aquela imagem, né? Adão e Eva expulsos do paraíso, entre aspas, e vieram então degradados para a Terra. Na ocasião, a Terra era um planeta ainda primitivo, né? Não havia nem a escrita, 7.000 anos atrás, na face da Terra. Não havia história, e os capelinos começaram a encarnar, e aí surgiu na Suméria a primeira escrita, cerca de 4.500 anos atrás. Depois surgiu as civilizações lá da Índia, onde hoje se situa a Índia, o Afeganistão, o Irã. Depois vieram os egípcios, começaram a encarnar onde hoje é o Egito, né? A civilização egípcia. Depois vieram quem? Os judeus, não é assim? E por último os arianos, que eram aquela turma mais sem fé, começou a encarnar aí no norte do Irã,
e a se espalhar pela Europa. Quer dizer, nós temos essa herança capelina, né? Essa lembrança do paraíso perdido, que está inclusive na Bíblia de forma alegórica, né? Jesus é, portanto, o guia espiritual, o mentor, o governador espiritual de Capela, hoje um mundo regenerado, é o governador nosso, terra, mundo de expiações e de provas, e é o governador de um planeta chamado Quiron, segundo Chico. Um planeta muito semelhante à Terra na sua vida, em temperatura, pressão, a existência da água, de oceanos, de vegetação, de animais como os nossos, mas cuja humanidade ainda vive nas cavernas. E a partir da Segunda Grande Guerra Mundial, 1939, disse-me o Chico, os terráqueos insubmissos, revoltosos, passaram a ser degradados para lá, desde 1939. E esse processo do degredo ainda acontece. Todo conflito mundial, toda catástrofe está levando os espíritos insubmissos à Terra. Eu quero dizer a vocês que a passagem é grátis. Vocês querem? Hein? Só de ida. Não, a volta a gente pode marcar para daqui a 7.000 anos. O que vocês acham? A passagem é grátis. Basta persistir no erro. Basta persistir no vício, no crime, na guerra, em fomentar a discórdia, a desunião. Hein? Quem quer? O que vocês acham? Principalmente as nossas irmãs mulheres. Encarnarem naqueles corpos todos peludos, hein? Lá no meio das cavernas. O que vocês acham? Será bom? Não, né, gente? Então vamos aproveitar o momento atual e vamos seguir o caminho do bem. Porque isso é o que vai acontecer. E é interessante que o Chico, eu perguntei ao Chico assim, mas Chico, quando que é esse Quiron? Ele falou comigo assim, olha, é um planeta semelhante à Terra, mas muito maior do que a Terra. Muitas vezes maior do que a Terra. Essa conversa, gente, foi na década de 80. Portanto, não se tinha conhecimento científico que hoje nós temos. Hoje nós sabemos, pela ciência terrestre, que já foram identificados mais de 4.000 exoplanetas. O que são exoplanetas? São planetas fora do sistema solar. Já existem catalogados mais de 4.000. E dentro desses 4.000, que existem planetas que são gigantes, gasosos, como Júpiter, como Saturno, né? E existem planetas rochosos. Agora eles descobriram, os astrofísicos descobriram uma classe de planetas que eles chamam de superterras. Isso é fantástico, porque vem justamente em confirmação com o que o Chico me falou. O que são as superterras? São planetas rochosos, como a Terra, e que vivem, que circulam numa zona chamada zona habitável, que dependendo da intensidade do brilho e do calor das suas estrelas, varia, obviamente, né? E essa chamada zona habitável é uma zona em que poderia estar presente as condições de temperatura, pressão, água, oxigênio, nitrogênio, como nós temos na Terra. No ano que vem, por exemplo, e no ano 2018, as agências espaciais norte-americanas e europeias, a NASA e a Agência Espacial Europeia, vão colocar em órbita 2 novos satélites que vão analisar a atmosfera desses planetas já descobertos. E vão ter capacidade de dizer se tem oxigênio, se tem água, entendeu? É o que, gente? É a ciência confirmando as possibilidades da vida além da nossa compreensão, né? E uma das coisas que o Chico vai dizer a respeito do momento em que a gente venceu esse prazo, passou 2019 em paz, graças a Deus estamos chegando lá, né? Apesar dos tropeços, nós estamos chegando lá. Ele disse,
nenhum de nós pode prever os avanços que teremos a partir daí. Inclusive, Jesus permitirá que as civilizações extraterrestres entrem em contato mais claro com a civilização humana na Terra. E que eles trarão, ao longo deste século XXI, conhecimentos inimagináveis. Avanços científicos que nós não temos ainda nem como imaginar. Conversando com o Chico um dia sobre isso, ele vai me contar uma coisa que eu achei o máximo. Ele falou comigo assim: Geraldinho, o homem terrestre ele vai pesquisar tanto as transmissões de televisão e vai aperfeiçoar tanto a televisão, que mais ou menos em meados do próximo século, né, isso foi em 1990 por aí, no século XXI, meados do século XXI, ou seja, 2050, sem querer, nós entraremos no mundo espiritual, sintonizando as nossas televisões. Sem querer. Assim como sem querer, entre aspas, Colombo descobriu a América, Cabral descobriu o Brasil sem querer. Não foi assim? Então nós vamos descobrir cientificamente o mundo espiritual. E teremos aparelhos para conversar por volta do ano 2050 com nossos mortos queridos. Já pensaram nisso? Provavelmente nós estaremos do lado de lá, né? Já vou falando para você. A não ser as jovens aqui, não. Olha só, nós estamos ainda com pouca chance de chegar do lado de cá. Mas estaremos do lado de lá, né? Falando com os nossos filhos, nossos netos e bisnetos, se Deus quiser. Aí o Chico brinca comigo e fala assim: ó, nesse tempo os nossos médiuns vão ficar todos desempregados. Cada um vai ter um aparelho em casa e conversar com seus entes queridos. Já imaginaram que maravilha, gente? Que maravilha, que bênção. Isso é planeta regenerado, viu? Isso é a regeneração que nos espera. Se Deus quiser, vamos vencer, não é isso? Não é isso, Marcelo? Vai ser a semana que vem. Tomara! Vamos passar aqui. Eu não sei como é que eu estou no tempo, que eu me perdi. Hein? Tá bom. Se você quiser, até as 4h30. Tá bom. Então temos aí um livro que tem essas revelações todas, no lado positivo e no lado negativo também. Mas eu não vou falar no lado negativo não, porque a gente está na boa mood, né? Na boa esperança. Vamos vencer, se Deus quiser, esses 3 anos. E superar essa fase bélica, né? Essa fase de muita agitação da humanidade, das nações. Eu sou muito, muito confiante, porque desde quando o Chico falou comigo, olha quanta coisa boa já aconteceu. Naquela época havia a Guerra Fria, era o mundo ocidental, a OTAN, contra a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas de um lado, existia a Cortina de Ferro, os países da Cortina de Ferro não tinham nenhum contato com o Ocidente, né? Iugoslávia, Romênia, Bulgária, Polônia, Tchecoslováquia, era tudo fechado, você não podia ir nem voltar. Havia um muro de Berlim separando, e as duas Alemanhas eram separadas, a Alemanha Oriental de um lado, comunista, a Alemanha Ocidental de outro. Havia corrida armamentista, cada uma dessas grandes nações queria ter mais ogivas nucleares, termonucleares, bombas H, e descobrindo processos mais absurdos de destruição em massa. Então muita coisa já mudou para melhor. Hoje, por exemplo, nós temos acesso ao conhecimento pela internet. Não existia internet, não existia celular. Aliás, a obra de Chico é tão antecipadora do futuro, se vocês repararem bem, a obra de André Luiz, Nosso Lar, que ele psicografou em 1943, de certa forma, retrata um pouco do nosso dia a dia hoje, em 2016. Porque lá diz assim:
Os habitantes de nosso lar, cada um deles tem um aparelho comunicador pessoal. O que é isso? Celular. Nós temos hoje, graças a Deus, né? Aparelho comunicador pessoal. Naquele tempo não tinha expressão para definir um celular. Mas lá em nosso lar, já existia celular em 1943. Aí, certa vez, eu perguntei ao Chico, seu Chico, porque nosso lar também não é uma cidade evoluída não, hein, gente? Nosso lar é uma cidade umbral, uma cidade umbralina. Está certo que ela está no umbral superior, né? Quase no limite do novo plano, que o plano chamado de plano das ciências e das artes. Mas ainda é uma cidade umbralina. Mas está muito acima, muito à frente do nosso tempo. E eu perguntei ao Chico, como é a ciência de nosso lar? O Chico me respondeu assim, a ciência de nosso lar está 1 século na frente da ciência terrestre. Já imaginaram? Então, se hoje nós temos tanta coisa nova na ciência terrestre, em 2016, eles lá em nosso lar estão em 2116, no campo científico. Então, muito além da nossa compreensão. Mas essa compreensão vai descendo, né? Vem de cima para baixo, ela vai conquistando os planos. Se Deus quiser, agora no mundo regenerado, nós vamos ter essas novidades todas com a ajuda dos nossos irmãos de outros planetas, né? No documentário Data Limite, os idealizadores, que foi o pessoal da Rosati Filmes, puderam fazer então uma abordagem interessante, porque eles pegaram o que o Chico disse no Pinga Fogo, pegaram o que o Chico me disse no livro Não Será em 2012, que disse com a doutora Marlene, né? Foram lá em Pedro Leopoldo me entrevistar na casa de Chico Xavier e pensaram o seguinte, não, nós temos que pegar todas essas informações são informações espíritas. É o ponto de vista espírita de Chico Xavier, de Geraldinho e tudo mais. Nós temos que ver se esse ponto de vista pode ser visto por outras correntes. É a complementaridade do conhecimento, né? E aí eles foram buscar ufólogos e ficaram impressionados de ver que os ufólogos também diziam a mesma coisa que o Chico dizia. Eu via programas com o ex-primeiro-ministro, aliás, ex-ministro da Defesa do Canadá, o Sr. Paul Hellyer. Ele, durante 27 anos consecutivos, ele foi o comandante das Forças Armadas do Canadá. Vencendo, inclusive, mudança de partido, de política, de primeiro-ministro. Ele foi durante 27 anos. Sob a coordenação dele, estavam a Força Aérea Canadense, a Marinha Canadense, o Exército Canadense e o Comando Geral das Forças Armadas Canadenses. Um país que tem tecnologia nuclear, não é? Participante da OTAN, aliado dos Estados Unidos da América do Norte. Este homem foi o homem forte das Forças Armadas Canadenses. E eu havia visto vários vídeos no YouTube dele falando sobre civilizações extraterrestres. Falando abertamente. Nós já conhecemos, já temos contato com eles. Aí sugeri ao Juliano Cosati, vai lá, vai entrevistar. Ele conseguiu ir lá entrevistar o Sr. Paul Hellyer. Né? Viu que o que ele dizia estava exatamente em sintonia com o que o Chico tinha me dito. A preocupação dos extraterrestres com o avanço nuclear bélico da civilização humana, a interferência deles nos assuntos das ogivas nucleares em várias ocasiões, em várias bases militares russas, norte-americanas, canadenses, né? E assim sucessivamente. Ele foi buscar Divaldo Franco, ele foi buscar a opinião de um cientista político, sociopolítico, de São Paulo, sobre os grandes movimentos sociais. E tudo isso convergiu para o mesmo tema, que afinal é abordado no documentário Data Limite, segundo Chico Xavier. Pode passar.
Aqui nós já falamos, né? É um texto do que Chico disse sobre esse período de data limite. Mais especificamente, se a gente, falando um pouquinho do lado negativo, né? Se a gente caísse na tentação da guerra, da Terceira Guerra Mundial, que o homem começaria a guerra, mas quem interromperia a guerra seria a própria Terra, cansada dos abusos da humanidade, em milênios de exploração, de guerras, ela abriria suas entranhas em cataclismos destruidores, que poria fim à Terceira Guerra Mundial e deixaria o hemisfério norte do planeta inabitável. E deixando o hemisfério norte inabitável, os sobreviventes da guerra e os sobreviventes dos cataclismos desceriam para o hemisfério sul. Aí eu pergunto a vocês, nós estamos onde? O Brasil é o maior país do hemisfério sul. Né? Mais da metade da América do Sul é ocupada pelo Brasil. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Outro grande país do hemisfério sul, a Austrália. E na África, a África do Sul. Somos os 3 maiores países do hemisfério sul. E o Chico vai dizer que as grandes correntes migratórias ocupariam esses países, inclusive o Brasil, que seria dividido em 4 nações. Nós não queremos isso. Não é? Mas, se a humanidade for irresponsável, é o que nós teremos. A cada um será dado segundo as próprias obras. Aí claro que a gente protesta, mas Chico, e o Brasil, o coração do mundo, como é que é isso? E a proteção de Jesus? Né? Ele fez o sinal da cruz. Jesus não foi crucificado? Não morreu entre 2 ladrões? Sem querer fazer qualquer alusão, viu? Não viveu perseguido, humilhado, junto dos pobres, dos extropiados, dos desesperados, dos tristes, sem qualquer apoio da materialidade humana, do Império Romano, que era o poder estabelecido, do império, do poder religioso da época da sua própria raça, que era o Sinédrio dos judeus, dos hebreus. Né? E o Brasil? Vai ter privilégio? Não. Não tem privilégio. Nós somos melhores do que os outros? Será que Jesus gosta mais de nós do que dos chineses? Hein? Por que o Espiritismo não está na China? E está aqui? Por que o Espiritismo não floresceu na Europa como deveria e floresceu aqui? O que vocês acham disso? Tem uma mensagem no livro A Gênese de Kardec, do espírito de Dr. Berry, sobre a transição planetária, que ele fala assim no final: era necessário que esses trabalhos se preparassem com antecedência, porque trabalhais muito mais para o futuro do que para o presente. E o Chico vai me dizer, a grande mensagem do Cristo é a mensagem da vida eterna. Não é a mensagem da cruz, do sofrimento, da perseguição, nada disso, das traições que Jesus viveu. Mas é a mensagem do que veio depois da cruz. E depois da cruz veio o quê? O Cristo ressuscitado, aparecendo para Maria de Magdala, conversando com ela. Aliás, Jesus era muito esperto, né? Ele vai escolher logo, desculpem nossas irmãs, mas ele vai escolher logo uma mulher para espalhar depressa a notícia. É ou não é? Eu garanto a você, se ele tivesse escolhido Pedro ia ficar caladinho, com medo de ser perseguido e torturado. Mas Maria de Magdala não, ela ficou tão feliz com a notícia que ela quis espalhar para o mundo. O Senhor voltou. É, não é? Foi lá os discípulos de Jesus e eles não acreditaram não. Aí sim o Cristo apareceu para eles. Em segundo lugar, que os homens são cabeça dura. Os homens são cabeça dura mesmo. Certa ocasião, eu perguntei ao Chico, ele falou comigo, não, as mulheres estão mais avançadas. Estão mais avançadas espiritualmente, sim, do que nós homens.
As mulheres sofreram para burro, né? Nossa Senhora! Sofreram para burro, né? Então, durante os séculos de massacre machista, as mulheres desenvolveram a sensibilidade, né? Um sentido, um terceiro sentido, né? Sexto sentido, vamos dizer assim, terceiro olho, né? Em que a sensibilidade está à flor da pele. Então Jesus volta para Maria de Magdala, depois conversa com os seus discípulos que se tornam apóstolos, incentivando-os a revelar a realidade da vida além do túmulo. E depois ele vai aparecer na sua despedida para os 500 da Galileia, convocando-os assim à manutenção da mensagem cristã nos séculos por vindouros. Segundo Emmanuel e segundo Humberto de Campos, no livro Boa Nova, estes 500 da Galileia, desde então, têm reencarnado em todos os séculos da história humana para nos fazer lembrar da passagem da palavra do Cristo. Não é? A vida imortal, a vida eterna. Essa é a função do Brasil. Por que o Espiritismo cresceu aqui primeiro, floresceu, deu frutos a mais de 100 por 1? É porque nós somos mais bonitos? Nós somos mais espiritualizados? Não. É só abrir a página policial dos nossos jornais que a gente vai saber como que nós estamos. Não. Mas nós somos sim mais experimentados no carreiro das reencarnações. E tivemos mais abertura mental para compreender o Espiritismo. Numa entrevista, Chico Xavier revela, num de seus livros, que foi compilado pelo Dr. Elias Barbosa, publicados pela Comunhão Espírita Cristã de Uberaba, depois por outras editoras, que depois que o Espiritismo surgiu em França, e lá se apagou, 40 milhões de espíritos europeus comprometidos com o conhecimento espiritual migraram para o Brasil, para os planos espirituais do Brasil, e passaram a reencarnar aqui, para colaborarem na tarefa da divulgação do Espiritismo. Por isso que o Brasil floresceu aqui com tanta facilidade. E certamente contando entre os nossos de espíritos de escola, como por exemplo no século XIX, final do século XIX, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, Batuíra, Caí Barchuta e outros mais. E no início do século XX, quem? Quem que chega? 1910. 2 de abril. Chico Xavier. Na minha opinião, o próprio codificador, que veio dar testemunho na vida prática daquilo que ele havia codificado. E aí o Espiritismo floresce a 100 por 1. 100 por 1. De cada livro de Allan Kardec, nós temos hoje 100. 500. Fora os outros médicos que estão trabalhando, continuam trabalhando, que estiveram entre nós, fazendo esse movimento extraordinário. Vamos passar aqui. De renovação do mundo, de preparação antecipatória. Pode passar essa também. Está muito feia essa bomba. Olha aqui o número de ogivas nucleares. Eu falei que eu ia mostrar para vocês. Nos Estados Unidos, hoje, nós temos 4.075 ogivas termonucleares. Na Rússia, nós temos 5.192 ogivas termonucleares. É muito, né? Temos também na Coreia do Norte, na China, no Paquistão, na Índia, no Irã. Aqui está faltando o Paquistão já ali, né? O Paquistão está aqui. Israel, França e Grã-Bretanha. No total, passa aí. No total, 10.327 ogivas termonucleares. Nós não queremos isso.
Sobre as ogivas, Geraldinho, essas daí são as catalogadas. Temos o risco de ter as não catalogadas. Essas são as catalogadas. Lembrou muito bem. Felipe, né? Isso. Lembrou muito bem, Felipe. Essas são vamos dizer assim, os oficiais, né? Os dados oficiais desses exércitos, dessas forças armadas dos países nucleares. Né? Nós precisamos orar muito para que os chefes dessas nações não caiam na tentação da guerra. Não caiam na tentação da guerra. Nós não podemos ter isso. O Chico tinha o hábito de rezar por eles. E nós convocamos todo mundo nos centros espíritas, nas comunidades espíritas, a fazer o mesmo. Orar pelo presidente dos Estados Unidos, pelo primeiro-ministro da Rússia, da França, da Inglaterra. Agora a Índia e o Paquistão, que são inimigos mortais, e ambos têm a bomba atômica, não é? Lá no norte da Índia, fronteira com o Paquistão, a região disputada chamada Caxemir, ou Caxemira, existe de um lado e de outro, posicionado na fronteira, existe o exército indiano de 600 mil soldados. E do outro lado, o exército paquistanês de 600 mil soldados, posicionados para o ataque. E eles têm ogivas nucleares. É um dos pontos pouco falado, viu? Mas esse ponto é mais grave do que a Coreia do Norte. Que a Coreia do Norte tem mais traque do que verdade, né? É mais propaganda do que verdade. Nós temos riscos sérios. Graças a Deus, no ano passado, a comunidade internacional conseguiu um acordo com o Irã, que era uma das grandes preocupações do Chico Xavier. Ele achava que a guerra poderia surgir do Irã, uma guerra entre Irã e Israel. Né? E agora conseguiram os chefes das grandes nações a fazer um acordo de desarmamento com o Irã, não é? Que ele não tem a bomba nuclear. Vamos ver aqui. Aqui Chico fala da chegada dos extraterrestres, que poderiam colaborar conosco, eu já falei isso, né? Então vamos entrar no terceiro ponto. Nós já falamos da perspectiva, da expansão da consciência, e aqui vamos entrar na consciência e integração cósmica. Mas isso eu vou deixar para o cena do próximo capítulo. Plim, plim, que é a tarefa da nossa abordagem. Vamos. É a abordagem que teremos mais à noite lá. É em Campinas, né? Campinas. Cadê a Cláudia? É a Flor do Oriente, não é? Centro Espírita Flor do Oriente. Estaremos lá falando exatamente sobre essa questão da integração cósmica, que é o terceiro pilar filosófico do documentário Data Limite, segundo Chico Xavier. A gente agradece muito a recepção amorosa, calorosa, amiga de todos vocês. Do gato também, que acabou de entrar. Isso aí é sinal de Chico, viu, gente? O Chico com os animais era uma coisa maravilhosa, como ele amava os animais. Estevão? Olha o Estevão aí. Estamos com Paulo de Tarso, estamos em boa companhia. Paulo de Tarso e Estevão. Que maravilha, né? Deus que os abençoe. Muito obrigado por tudo. Não, pelo amor de Deus, o senhor está lá em cima. Geraldinho. Você comentou
de 5 planetas e na sua palestra eu ouvi 4. Não, o último planeta, o Cristo ainda está formando, é um planeta em formação. Ainda em algum sistema que está nascendo agora, segundo Chico. Né? Olha que beleza, gente. Tudo tem a lei da solidariedade, né? Esses planetas todos têm a sua solidariedade entre si. Recentemente eu vi um DVD sobre a história humana e as pesquisas que alguns historiadores chamados da teoria dos aliens ancestrais, né? Eles vão descobrir coisas fantásticas, por exemplo, que culturas totalmente diferentes, distantes entre si da Terra, fazem referência ao sistema de Sírios nas suas tradições. E eles citam, por exemplo, uma cultura, se não me engano, chama-se Hopi, de índios norte-americanos, cujos mapas, vamos supor assim, estelares, indicam que os nossos pais vieram de sírios. Olha só, uma cultura africana, lá em Mali, no país de Mali, que tem um determinado instrumento, e esse instrumento, segundo eles, foi dado a eles pelos seres do espaço que vieram aqui no passado distante, e que indicam que a origem nossa está em Sírios. E o interessante é que esse equipamento, feito de pedra, né, somente foi possível conferir que é a representação fática de Sírios, porque Sírios hoje é um sistema trino, são 3 estrelas. Mas nós só fomos descobrir a segunda e a terceira estrela, que os africanos diziam existir. Inclusive diziam que os pais da humanidade vinham da estrela Sirius B, a segunda estrela desse sistema trino. Ele só foi descoberto depois que o Hubble foi ao espaço e pôde visualizar com seus equipamentos de rastreamento, de ótica, a existência desse sistema trino em Sírios, né? E assim também nós temos as pirâmides do Egito, que indicam as pirâmides de Gizé, a posição exata do sistema de Órion, e o cinto de Órion, né, que na representação da constelação de Órion, o cinto de Órion indica exatamente a maior estrela de Sírios. E o mesmo acontece com as pirâmides da Cidade do México, a chamada Pirâmide do Sol na Cidade do México, e que também a posição das pirâmides na Cidade do México indicam também uma origem extraterrestre da humanidade, fixando o ponto principal numa das estrelas de Sírios. Quer dizer, olha aí, como que esses antigos poderiam saber disso, né? No fundo é um conhecimento que vem antigo. São humanidades que são solidárias. Sírios, Capela, Terra, Quirón e este novo planeta que surgirá. Tudo sob a orientação deste anjo de Deus, deste espírito estelar que é Jesus Cristo. Você queria? Quem? Eu mandava cartas anônimas porque, primeiro que eu não conhecia ele. Eu o admirava, minha família materna é toda espírita. O curioso é que é a exceção de minha mãe. Minha mãe era do contra. Ela achava que os espíritas eram todos doidos. E até que ela tem certa razão. Mas a família dela toda era espírita. Antes do Chico ser espírita, eles já eram espíritas na cidade de Pedro Leopoldo. Meu tio-avô, Zeca Machado, e minha tia-avó Adélia eram os mais velhos da família. Um era de 1897 e o outro era de 1900. Então eles eram mais velhos que o Chico e já se dedicavam ao espiritismo quando o Chico entrou na doutrina com 17 anos, em 1927, né? Aí
Então eu vi criança, a família Machado é muito festeira, gosta de se reunir, e a gente estava sempre junto com as festas da família, de aniversário, de casamento, enfim. E nessas ocasiões eu estava sempre ouvindo histórias de Chico Xavier. Eu achava aquilo tudo fantástico, né? Eu adorava ouvir as histórias, pedia para repetir. E então durante esses anos todos, são décadas de convivência com os meus familiares, ele fez tanto bem a todos eles, recebendo mensagens dos meus parentes mortos, né? Por exemplo, a tia Adélia perdeu o filho mais novo em 1941, William Machado de Figueiredo. Ele tinha 18 anos de idade. E para ela isso foi uma paixão, né? Uma dor extraordinária. Durante os anos seguintes, o Chico recebeu 33 mensagens do William para a mãe. Isso foi uma consolação que sustentou a vida dela, né? A gente até, o livro que nós publicamos dessas mensagens chama-se Bastão de Arrimo, que o próprio William fala que ele era o bastão de arrimo da mãe para que ela vencesse a prova. Então eu tinha tanta gratidão ao Chico que eu queria expressar essa gratidão, o que ele representava para nós. Mas eu pensava assim, mas ele é um homem tão ocupado, né? Que eu não quero nem me identificar, não. Eu escrevi um amigo e mandava a carta, que eu sabia que a caixa postal dele era a caixa postal 56. Meus familiares correspondiam com ele. Então, eu simplesmente agradecia, mas nunca pensei que ele pudesse ler essas cartas, né? Aí no dia que eu conheci em São Paulo, no dia 14 de outubro de 1981, a gente estava na Cultura Espírita União, dirigido pela Nena Galves e o Francisco Galves, estava lançando 2 livros do Chico nessa tarde e noite, né? Que virou madrugada e dia. Aí eu fui convidado pela minha tia-avó, que trabalhava lá no centro, para ir trabalhar do lado dela, na confecção, ali na organização dos livros. E eu fiquei durante 11 horas e meia a 3 metros do Chico sem poder abraçá-lo. Vocês já imaginaram? Vontade louca de entrar na fila, mas não podia, que eu estava trabalhando, né? Tinha que esperar a fila acabar. Aí quando a fila acabou, 7h30 da manhã, tinha começado às 8 da noite. Eu era um jovem de 19 anos que estava cansado, com fome, com sono, com a língua de fora, de tanto trabalhar. E o Chico, com 71 anos, era só alegria, 7 horas da manhã. Parecia que a reunião estava começando naquela hora. O homem tinha uma energia divina, sinceramente, era divino. Uma alegria de viver extraordinária. Aí minha tia-avó, não, agora Geraldinho que você trabalhou, eu vou te levar para conhecer o Chico. Vamos entrar na fila, que a fila está acabando, eu vou te apresentar. Quando ela foi falar com o Chico, Chico, esse ele falou assim, é o Geraldinho, falou meu nome. Na minha família eu sou neto de Geraldo, pai e filho de Geraldo, já pensou? É muito Geraldo, né? Esse é o Geraldinho, meu filho, eu já te esperava há muito tempo. Agora, eu nunca compreendi 2 coisas em você. Eu tive um choque, né? Meu Deus do céu, o que ele vai falar? Que homem é esse? Nunca falei com ele, nunca o vi na vida assim, tete a tete. Nunca compreendi 2 coisas em você. Você me escreve cartas tão lindas, que me fazem tão bem, mas eu nunca compreendi 2 coisas. Primeiro, por que você nunca as assinou? Em segundo lugar, por que nunca colocou o remetente para eu poder te responder? E aí as lágrimas só caíam. Esse foi o meu primeiro contato com o Chico. Eu não consegui falar uma palavra com ele. Aí abracei ele, chorando, e ele estava naquela alegria toda. Nesse dia ele distribuiu uma rosa para cada uma das 10.000 pessoas que passaram lá. E tinha umas senhoras do lado dele direito, ali direita. E ele pedia a elas para tirar com alicate o espinho das rosas, para não maltratar a mão de ninguém. Então ele assinava, era um senta, levanta sem parar, 71 anos de idade. Ele sentava, ele primeiro recebia a pessoa de pé, olho no olho, abraçava um por um, conversava com eles, sentava-se para autografar o livro. Não dava o livro sentado, não. Levantava-se para entregar o livro.
a cada um. Depois pedia licença às senhoras para pegar uma rosa e oferecer à pessoa. A rosa sem espinhos. Isso foi de 8 horas da noite às 7h30 da manhã do dia seguinte. 11h30 nessa peleja. E senta, levanta, autografa. E levanta, e beija, e abraça, conversa. E pega a rosa e distribui rosa. O homem era uma máquina. Que isso? Uma máquina divina, né? De amor, de fraternidade. Aí ele só falou comigo assim. Falou com a senhora assim: vocês vão me dar licença que ao neto da Carmen, a minha avó Carmen foi colega dele de grupo escolar em Pedro Leopoldo. Ela era de 1911, o Chico era um ano atrasado, né, no grupo escolar. Ela era de 1911. Então aos netos, estava eu e minha prima Regina lá nessa ocasião, aos netos da Carmen eu não posso dar uma rosa só. E pegou um abraçado de rosas e me deu. Pegou outro abraçado de rosas e deu a Regina. E virou-se para mim e falou assim: vai lá em Uberaba conhecer nossas tarefas. Aí não precisa dizer que 15 dias depois eu estava lá, né? Igual o piolho de...